Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dica Virtual Online. Eu sou Marcelo Martins e, como eu prometi na semana passada, o vídeo de hoje é como fazer um roupeiro de jornal. É só colocar 4 canudos na vertical e os outros 4 na horizontal. Mas primeiro nós vamos intercalar esses canudos. Levanta o segundo e o quarto e coloca um canudo no meio deles. Abaixa, levanta o primeiro e o terceiro canudo e coloca outro canudo entre eles. Sobe novamente o segundo e o quarto e coloca outro canudo entre eles. Sobe o primeiro e o terceiro canudo e coloque outro canudo entre eles. Agora nós vamos afastar um canudo um do outro, formando mais ou menos um quadrado. Para começar a tecer, a gente vai escolher uma das pontas. Nós vamos passar por baixo do próximo canudo, por cima do próximo, por baixo do outro e assim sucessivamente. Faça a emenda do canudo para aumentá-lo. Observe que formou o primeiro círculo. Vamos continuar passando por cima e por baixo dos outros canudos. Aqui, pessoal, muita gente tem dúvida. Para seguir esse círculo, é só você pegar o canudo que está por baixo, passar o canudo tecedor por baixo dele. O canudo que está por cima, você vai passar o canudo tecedor por cima dele. É interessante falar também que, de acordo que você vai tecendo a peça, ele vai formar uma cúpula. É normal de acordo que você vai tecendo. Daqui a pouco a gente vai apertar ele contra a mesa e puxar as pontas para acertar ele, para ele ficar retinho. Agora eu vou apertar ele contra a mesa e puxar as pontas, colocando as pontas mais ou menos na mesma distância uma da outra. Siga tecendo até ficar mais ou menos o tamanho da base do nosso roupeiro.
Para saber o tamanho exato da base, é só você pegar o balde que vai servir de apoio e colocar sobre ele. Agora nós vamos precisar fazer emenda nessas pontas, porque elas ficaram pequenas. A gente vai precisar aumentar até mais ou menos o tamanho que a gente quer. Então eu vou colocar um canudo em cada uma delas e vou passar cola. Passe um pouquinho de cola e coloque o outro canudo. Vamos fazer isso em toda a volta. Coloque o balde que vai servir de base e coloque um pouco de água dentro dele. O interessante da água no balde é para ela dar um pouco de peso, para que a gente consiga trabalhar e ele não se mexer muito. Com a ajuda de um novo canudo, a gente vai colocar ele na direção contrária desse canudo que eu chamo de canudo tecedor. Vamos passar o novo canudo tecedor por baixo do canudo coluna e o outro canudo tecedor por cima. É como se os dois canudos tecedores abraçassem o canudo coluna. Observe. Eu faço o mesmo processo com o próximo canudo coluna, abaixo ele e passo o canudo tecedor por cima. E assim vou fazendo com os outros canudos coluna. Siga tecendo usando o mesmo processo anterior, usando o balde como apoio. É bem simples, você passa o canudo tecedor por baixo do canudo coluna e o outro canudo tecedor por cima do canudo coluna. Segue fazendo isso em volta de todo o balde. Essa primeira parte é a mais complicada porque os canudos ficam muito embolados, então é um pouco difícil você começar a tecer. Mas passando esse início aqui, os canudos colunas começam a levantar e fica mais fácil de trabalhar. Abaixe o canudo coluna sobre o canudo tecedor e passa o outro canudo tecedor por cima. Abaixe o canudo coluna e vai com o canudo tecedor. Vamos continuar usando esse passo a passo até chegar mais ou menos na borda do balde.
Bom, pessoal, eu cheguei na altura mais ou menos que eu queria. Eu vou tirar o balde. E vamos continuar tecendo no mesmo formato, só que agora sem o apoio do balde. Tomando cuidado de deixar os canudos colunas bem alinhados como estavam antes, para não ficar desproporcional. A técnica não mudou, abaixa o canudo coluna e passa o canudo tecedor por cima. Agora, pessoal, nós vamos precisar fazer o acabamento na peça. Abra um espaço entre a segunda fileira, do lado de dentro, e passe a ponta do canudo coluna por dentro dela e puxe. Como esse daqui a gente fez por dentro, o próximo a gente vai fazer por fora. Vou levantar essa segunda fileira aqui e passar a ponta do canudo coluna dentro dela. Seguindo sempre essa lógica, esse vai ser por dentro, o próximo vai ser por fora e assim por diante. Agora vamos cortar as pontas que sobraram. Com a ponta da tesoura, esconda a parte que foi cortada. Lembrando que temos que fazer esse acabamento do lado de fora e do lado de dentro também. Separe 2 montes com 4 canudos cada. Coloque um canudo na horizontal. Agora coloque outro canudo na horizontal em posição contrária ao primeiro. Agora em cada um dos lados vamos acrescentar 3 canudos, totalizando 4 canudos de cada lado.
eles seguem exatamente a mesma posição dos primeiros. Agora ajeite os canudos para que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, nem muito para cima nem muito para baixo. Para começar a tecer, escolha uma das pontas. Eu escolho sempre uma da extremidade. Passe por baixo dos primeiros 4 canudos. E por cima dos próximos 4 canudos. Faça a emenda no canudo tecedor para aumentá-lo. Agora passe por baixo dos próximos 4 canudos. E por cima dos outros 4. Passe novamente por baixo dos próximos 4 canudos. Por cima dos outros 4. Novamente por baixo dos outros 4. E finalizamos a primeira volta. Agora vamos fazer a emenda no canudo tecedor. Agora vamos começar a mudar a trama. Você vai passar por baixo do próximo canudo, por cima do próximo, por baixo do próximo, por cima do próximo, por baixo do próximo, por cima do próximo, e assim sucessivamente. Passe por baixo do próximo canudo, por cima e continue. A gente vai seguir esse passo até o final. Após a primeira volta, vai ter canudos coluna para baixo e para cima. É só você seguir colocando o que está para cima para baixo e o que está para baixo para cima e passar o canudo tecedor no meio deles. Aperte a trama contra a mesa e puxe cada uma de suas pontas. Isso vai ajudar a deixar a peça mais reta. Continue tecendo. Puxe novamente as pontas.
Continue tecendo até chegar ao tamanho ideal. Para saber o tamanho ideal, coloque a ponta do canudo tecedor entre a trama para que ela não fique solta. Pegue o roupeiro e coloque sobre ele. É bom que a tampa fique um pouco maior que o roupeiro, sobrando um pouquinho na lateral. Puxe novamente todas as pontas. Agora, pessoal, nós vamos fazer acabamento na tampa. Para isso, nós vamos começar nesse canudo coluna, o próximo canudo coluna depois da última volta do canudo tecedor. Nós vamos seguir o acabamento nessa direção. Coloque a ponta do canudo tecedor entre a trama só para ele fixar e não ficar se soltando. Esse canudo coluna está por cima do canudo tecedor, então nós vamos virar essa peça e dar o arremate do outro lado. Levante essa segunda fileira e passe esse canudo tecedor entre ela. Esse canudo coluna está por baixo do canudo tecedor, então nós vamos passar ele por cima, levantar a segunda fileira e passar entre ela. O próximo nós vamos fazer como o primeiro. Vire novamente a peça e faça o arremate. Vire e novamente faça o arremate. Faça isso em volta da peça toda. Observe que nós estamos seguindo exatamente a volta que o canudo tecedor deu. Isso é importante porque, de acordo que a gente vai fazendo o acabamento, vai sobrar um pouco do canudo tecedor. Como ele ainda está com a ponta solta, é só a gente puxar e dar o arremate final. Agora nós vamos precisar de uma trança de 5 pontas. Para fazer a alça da tampa do roupeiro, eu vou precisar de mais ou menos 18 centímetros de trança de 5 pontas. Mas é importante que essa trança tenha pontas dos dois lados. Eu vou encaixar a alça da tampa nessa direção. Eu vou medir a alça no tamanho mais ou menos que eu quero. E essa parte daqui para lá eu vou desfazer a trança porque eu preciso das pontas para encaixar na tampa. São essas pontas que vão entrelaçar entre a tampa do roupeiro para dar o acabamento. Abra um espaço na tampa do roupeiro e passe a ponta da trança de um lado para o outro.
Nós vamos precisar fazer isso com todas as pontas. Coloque as pontas o mais perto possível uma da outra. Agora puxe todas as pontas. Puxe o máximo possível para ficar um bom acabamento. Agora precisamos encaixar o outro lado. Como ainda ficou um pouco grande, eu vou desfazer um pouco mais essa trança. Medir mais ou menos o tamanho que eu quero. E novamente passar as pontas entre os buracos da tampa. Passe todas as pontas como a gente fez da primeira vez, atravessando do outro lado. Puxe bem para dar acabamento. Veja como deve ficar a alça. Agora nós vamos precisar dar acabamento nessas pontas. Para isso, levante a parte mais próxima da ponta e passe a ponta sobre ela. Faça isso com todas as pontas. Após passar todas as pontas, vamos cortar as sobras. Vire a tampa do roupeiro. Nós vamos precisar colocar um peso sobre ele.
para que ele afunde um pouco, para que do outro lado ela fique embaulado. Enquanto isso, vamos fazer uma mistura de água e cola. Em um copo de água, coloque mais ou menos 2 dedos de água e 2 colheres de sopa de cola. Misture bem. Retire o peso da tampa e passe essa mistura de água e cola em toda a peça. Coloque o peso novamente e espere secar. Enquanto a cola seca, a tampa vai dando o formato embaulado que eu preciso. Retire o peso novamente da tampa, vire a tampa e passe cola do outro lado também. Vire a tampa novamente, coloque o peso e espere secar. Passe a mistura de água e cola em toda a peça e espere secar, lembrando de passar por dentro e por fora do roupeiro também. Na próxima semana eu vou ensinar a impermeabilizar e pintar essa peça. Até lá!